Alguns de vocês já me conhecem de outras ocasiões, outros são recentes aqui. Eu sei que tem pessoas de várias confissões religiosas aqui nesse momento. Essa palestra que eu vou trazer agora, eu trago fatos, tá? Eu não puxo a sardinha para lado nenhum. Eu entendo a questão da escatologia bíblica, da profecia bíblica, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Deus, em sua infinita sabedoria, tem seu povo em vários lugares. Então, quero destacar isso. Eu vou trabalhar com fatos. Eu gosto de trabalhar com o que outros disseram a respeito. E eu vou trazer muitas fontes. Muitas coisas eu não conseguirei... o que eu trouxe eu vou fazer questão de passar para vocês. Mas alguma coisa ficará. Porque esse seminário, ele é um seminário em 8 partes. Então, o nome desse seminário chama-se Forças Espirituais da Maldade. Todas essas forças espirituais, elas trabalham de maneira separada... tem diferentes modalidades, porém o objetivo é um só, a perdição do ser humano. São todas como ferramentas que o inimigo utiliza, como cavalos de Troia, inclusive dentro da igreja cristã, para destruir a igreja cristã. Agora, esse seminário, ele abrange essa questão de seminário profético, Forças Espirituais da Maldade, porque nós temos que nos focar no seguinte: o mundo, no aspecto religioso, é como um grande supermercado. E lá você compra do mesmo produto de leite, tem várias marcas. E o diabo, para atender as necessidades específicas, para aqueles que não são cristãos, ele coloca num determinado tipo de situação. Aqui nós podemos ver o seguinte, que a humanidade do tempo do fim apresenta-se esses detalhes que eu não preciso dizer para vocês: drogas, homossexualismo, prostituição e por aí vai. Essa série de coisas que ele apresenta aí. Padrão moral cada vez mais baixo é aceito por cada geração sucessora. Então, o que acontece aí nessas ocasiões é o quê? Que há uma avalanche de situações que procuram nos desviar, muitas vezes, do foco que interessa. Nós devemos observar que o que nos interessa para os dias de hoje é o quê? Que as pessoas têm um interesse pelo espiritualismo e ocultismo na atualidade. Nós temos vários filmes de Hollywood, Harry Potter, e por aí vai, e vai avançando. E é este que é a questão do foco. Enquanto está lá fora, no mundo, não nos afeta. Porém, e se isso está ocorrendo dentro da igreja cristã? Se nós temos no nosso meio aquilo que nós podemos chamar de um cavalo de Troia, dentro da igreja, isso afetaria cada um de nós? Mas esta é a questão. O diabo, para aqueles que não são cristãos, certa vez eu estive numa determinada livraria aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu vi um casal falando ali, muito desenvolto, muito esclarecido, sobre magia, ocultismo. Eu estava justamente ali na ala de ocultismo, que vende livros que muitas vezes se denominam de autoajuda, mas são livros de feitiçaria, livros de bruxaria e por aí vai. E eles estavam desenvoltos, um casal bonito, você vê pelas vestimentas que era gente esclarecida, não era do povo. Então, para esses que não abraçam o cristianismo, que têm um nível elevado, o diabo sempre tem uma maneira de apresentar as coisas de uma forma mais atraente. Porém, o que queria trazer para vocês é o seguinte: Companhia de Jesus aos jesuítas. Prestem muita atenção nisso daqui. Ele vai desenrolar esse tema, que é a respeito da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, os jesuítas, podemos dizer, ela foi fundada por um ex-soldado espanhol, Inácio de Loyola, e eles surgiram justamente no período em que a reforma protestante estava crescendo, em que o luteranismo estava crescendo, em que a verdade das escrituras estava se espalhando e iluminando o mundo, e justamente neste momento, em 1540 e alguma coisa, é fundada essa ordem para quê? Para segurar a onda protestante e a mensagem de justificação pela fé. Ou seja, o homem não é salvo pelas obras, mas pela fé. Não é isso que tem na Bíblia? Porém, segundo o catolicismo romano ensina, a salvação vem mediante boas obras também. E isso justamente cai na esparrela dos cultos pagãos. Ou seja, espiritismo ensina o quê? Que você precisa fazer boas obras para você morrer e depois reencarnar. O paganismo em geral ensina isto, e o paganismo em geral pensa assim. O romanismo, como não poderia ser diferente, é uma religião que cristianizou o paganismo. Isso é outro tema, mas vai servir como respaldo para o que eu quero abordar com vocês aqui. Já sabemos isto.
Mas também precisamos saber o seguinte: o principal objetivo dos jesuítas é o quê? Não é combater o movimento protestante. Podemos ver aqui que o seu principal objetivo, logo ali que vocês podem ver, temos o parágrafo, no segundo parágrafo, se eu posso dizer assim, seu principal objetivo é combater o movimento protestante, tanto com métodos conhecidos, como com formas secretas. Os métodos conhecidos eram o quê? Era a Inquisição, perseguição, fogueira, morte, assassinato, envenenamento, morte de príncipes e reis. No passado, eles fizeram tudo isto. Agora fica a questão. E como é que fica a questão das formas secretas? O jesuitismo hoje, para destruir com o protestantismo, ainda atua? Ou eles estão apenas preocupados com a questão de educação, que é o forte deles, são escolas e faculdades? Será? Esse é o ponto que tem que entender. Por quê? Na Reforma Protestante, quando houve um concílio que demorou em torno de 20 anos e foi pronunciado durante esse período 125 anátemas contra a Reforma. Se foi levantada a questão que o cristão, o homem, é salvo pela fé, não pelas obras, eles consideraram isso aí como anátema, maldição. A Bíblia, como única regra de fé contra a tradição da igreja, eles consideraram também como anátema. E temos um detalhe que nós cristãos esquecemos. Roma não muda. O protestantismo, nós é que mudamos. Roma se continua da mesma forma como foi no passado. Uma igreja milenar, secular, Roma não muda. E vou mostrar um detalhe para vocês e vamos entrar nessa questão. O início do movimento pentecostal com William Seymour, 1906. Em Houston, no Texas, ele foi convidado, ele participava de uma igreja chamada Igreja de Santidade, que eu entendo isso como era um movimento metodista naquele período. E Seymour foi convidado por uma irmã afro-americana também, para pregar na região dela. Ele estava na ocasião, em Houston, que ele foi para essa localidade, e lá ele teve 2 dias para pregar. Os irmãos não aceitaram. Por quê? Ele diz assim, que a comprovação de que o cristão tem o batismo com o Espírito Santo é manifestado mediante o falar em línguas. Era 2 dias para pregar, quando ele chegou em outra ocasião para pregar, tinha um cadeado ali preso, não foi permitido. O que foi feito? A igreja, os anciãos não gostaram do que ele levou. Porém, ele fez o quê? Ele foi para a casa da família Asbury, na rua Bonnie Brae Norte, no número 214, e lá, com alguns simpatizantes da igreja, ele se reuniu ali, e ali começou o que podemos dizer, de forma embrionária, o movimento pentecostal, nessa ocasião. E o desenvolvimento foi o quê? Eles se mudaram para esse local, que antigamente era uma igreja, mas foi usado como estábulo, como oficina, como uma série de lugares, na 312, na rua Azusa Street, Los Angeles, na Califórnia. Avançando. A primeira reunião foi em 14 de abril de 1906. Em 1913, o movimento da rua Azusa já havia perdido o impulso. E por volta de 1915, a maior parte da atenção da mídia e as multidões havia ido. Tem que ter um detalhe aqui. Quando começou essa questão do movimento pentecostal nos Estados Unidos, nessa ocasião, ia irmãos da Igreja Batista, ia irmãos da Igreja Presbiteriana, ia irmãos da Igreja Anglicana. Todos foram para lá. Todos iam para lá. Isso chamou a atenção para aquele período em que havia muita questão do racismo, como há muita questão do racismo nos Estados Unidos. Foi um movimento que conseguiu aglutinar pessoas de nível elevado, negros e brancos. Todos se reuniam ali, nesse momento aí, devido a esse momento que aconteceu. O que acontece? Passado esse momento, a mídia não ficou muito mais em cima, porque a mídia apresentava a questão do movimento pentecostal, falar línguas, como algo, eles zombavam disso daí, dessas questões. Os jornais pararam de falar. E quando foi em torno de 1915, mais ou menos, a onda parou, a mídia esqueceu um pouco, não vendia mais jornais, e ele, juntamente com a sua mulher Jenny, permaneceram ali. Ele veio a falecer de problemas cardíacos.
foi arrendado por problemas de dívida, esse local aí da Rua Azusa, e o registro não se diz mais de onde a mulher dele foi, a viúva, passou a morar. Porém, Universidade de Duquesne do Espírito Santo. É interessante, eu estive observando como é que as coisas acontecem. O movimento pentecostal começou, na verdade, num galpão. Vocês viram a situação do galpão, não é? A Universidade de Duquesne do Espírito Santo é uma universidade nos Estados Unidos católica. E ela é o berço do RCC. Quem sabe o que é RCC? Sabe o que significa? Renovação Carismática Católica. Renovação Carismática Católica. E é interessante nesse detalhe aqui, depois eu quero considerar aqui, vou considerar algumas questões na Bíblia sobre esse ponto aqui. No outono de 1967, essas duas pessoas, Ralph Martin, já estão adultos, e Steve Clark, numa foto já da época, eles foram para um Congresso Nacional dos Cursilhos da Cristandade. É um momento em que membros da Igreja Católica, que são muito engajados, fazem um curso, realizam cursos ali. Porém, em 1966, um ano antes, aconteceu um detalhe. Eles tinham como mentor espiritual o padre Eduardo O'Connor. Nesta época, veja quem conhece esse livro, A Cruz e o Punhal, é muito conhecido. Eu não li o livro, mas vi o filme. E esse livro aqui, de John Sherrill, Eles Falam em Outras Línguas, quem conhece? Não conhece? Mas fiquem no foco do ano de 67. E aqui temos o reverendo David Wilkerson, que foi o autor desse livro. Eu vou retroceder para um ano antes. É os primeiros passos do movimento pentecostal dentro da Igreja Católica. Em 66, estudantes da Universidade de Duquesne começaram a reunir-se para a prática de oração e conversas a respeito da fé. Eram católicos que não estavam satisfeitos com a forma que a igreja conduz. E o que aconteceu? Eles, em razão disto, eles procuraram o quê? Eles procuraram William Lewis, que está ali destacado em vermelho, como vocês podem ver, sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana. Notem, anglicana. Quem conhece a respeito da história da igreja anglicana? A respeito de Henrique VIII, que queria casar novamente, a igreja não permitiu. Aí ele, revoltado, apesar que os anglicanos dizem que a história é outra, mas o que a história registra que nós conhecemos é que ele criou uma própria religião, no qual até hoje o chefe da igreja anglicana é a Rainha Elizabeth, é a nobreza falida lá na Inglaterra. Vejam só. Ali, William Lewis, sacerdote da igreja episcopal anglicana, encaminhou a Beth Schumacher, uma senhora que realizava em sua casa reuniões de oração pentecostal. Em vermelho de novo. Ralph recebeu assim o chamado dom de línguas. Como? Depois de semanas ali nessas reuniões, ele recebeu o dom de línguas. Agora uma pergunta eu digo para vocês. Há anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, conversando com o irmão da Assembleia de Deus, eu falei assim, perguntei, irmão, como que vamos saber se os dons que é falado na Igreja Católica Carismática não são dons do Espírito Santo, se são tão semelhantes como acontece nas igrejas pentecostais na atualidade? Ele olhou para mim e disse, irmão, não sei dizer. Olha só como foi interessante isso daqui. Olha como a coisa acontece. Eles estão insatisfeitos. Eles se dedicavam a atividades apostólicas. Essa insatisfação deles, na sua experiência religiosa, fez com que eles procurassem um sacerdote da igreja episcopal anglicana, que indicou uma pessoa que realizava reuniões pentecostais. Esta pessoa eles foram lá, foram impostas as mãos sobre Ralph Caffe. A mulher dele, Pat, estava junto, e mais duas pessoas. Impuseram as mãos sobre a cabeça dele, um católico romano, e ele passou a falar línguas. O detalhe é, como é possível alguém que se curva diante de imagens de escultura, de idolatria, pode receber o dom do Espírito Santo? Essa é a questão. Como é possível isto?
Vamos lá. Na semana seguinte, em fevereiro de 67, Ralph impõe as mãos para que os 3 recebam o mesmo batismo no Espírito. A reunião de Duquesne, na Universidade de Duquesne, ela acontece neste ano, só que no período no outono. Eles aqui estão o quê? Em fevereiro de 67. E eles têm um objetivo a realizar. Quando eles estão chegando, eles vão para essa reunião de Duquesne, voltando aqui, Ralph Martin, esse que grisalho, que recebeu a imposição de mãos numa reunião residencial, numa casa de uma família anglicana, que tinha o dom do Espírito, ele foi o primeiro a falar línguas estranhas dentro do meio católico. Ele vai para essa reunião aqui, neste local, e ele indica esse livro, A Cruz e o Punhal, como leitura. Mas com que objetivo indica este livro? Depois o padre Eduardo O'Connor, que era professor do departamento de teologia, indica um outro livro que é esse. Eles falam em outras línguas. Isso daqui é em português. Claro que as edições que haviam lá eram edições em inglês. Aí chega essa ocasião, eles fazem o quê? Eles realizam isto. Já vimos isso aqui. Agora os primeiros passos é o quê? 67. Em janeiro de 67, Ralph Martin ele vai até a universidade a maior e melhor universidade católica nos Estados Unidos, de Notre Dame, e fala o ocorrido para o padre Eduardo O'Connor. O padre Eduardo O'Connor abraça a ideia. Falou, opa, é aqui que eu vou ficar. A igreja está, o quê? Perdendo membros, devido a um crescimento do movimento pentecostal. Nós queremos nos aproximar com eles para manter diálogo ecumênico e não conseguimos. E agora nós temos uma brecha. E é justamente baseado nessa brecha que, em 4 de março, um grupo de estudantes se reúne na casa de Kevin e Dorothy Hannigan, um professor de Pittsburgh, e ele compartilha a experiência de Duquesne. Em 5 de março de 67, o grupo pede a imposição de mãos para receber o quê? O Espírito Santo. Continua avançando. E aqui está o casal. Eles escreveram esse livro. Esse livro foi publicado na década de 60, 70 aqui no Brasil. E vejam só. Olha o que ele diz nesse livro na página 159. Um saudável aspecto ecumênico se desenvolveu no movimento e tem sido tremendamente frutífero. Vejam só, o movimento pentecostal não separou ou excluiu os católicos de sua igreja. Ao contrário, renovou o seu amor pela igreja e edificou uma fé viva na comunidade católica. A Bíblia, Jesus diz assim, eis que o Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade. E o livro diz isso. Vejam só, na página 195 diz... É um saudável aspecto ecumênico. Vocês já viram batistas baterem na porta de uma igreja da Assembleia de Deus, querendo um encontro ecumênico? Não. Por quê? Porque todos buscam se orientar pelas Escrituras e, no básico, todos creem no mesmo. Há peculiaridades entre um e outra. Mas esta igreja, ela insiste... Desde a Reforma Protestante, ela insiste em bater nas portas da igreja protestante para buscar união. E toda vez que as igrejas evangélicas e protestantes fizeram união com essa igreja, a igreja protestante só perdeu. E vocês vão ver daqui a pouco o negócio que eu estava vendo ontem, eu fiquei triste. Eu fico triste em ver essas coisas. E fico triste em como que aquela passagem diz assim, que os filhos da luz... Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E é uma verdade. Vejam só, todos experimentaram um interesse muito maior em participar da vida sacramental da igreja do que antes. Se o camarada era um católico frio, agora com o movimento carismático católico, ele começou a se aquecer porque ele acredita que recebeu o dom do Espírito Santo e ele vai com tudo agora. Avançando. Agora tem um livro do padre jesuíta, Harold Hahn e Maria Lavego, com o título Sereis batizados no Espírito Santo. Vejam só, é o padre jesuíta, ele é um jesuíta também, inimigo da igreja protestante. Olha o que ele diz. Um cristão cuja vida é conduzida pelo Espírito, cristão católico, tá? Não porá nunca em questão
a obediência de vida às diretivas da igreja ou do sucessor de Pedro, ou Cristo visível na terra. Quem é o Cristo visível na terra para eles? O Papa. Olha o que ele continua dizendo. Nova apreciação da igreja, da liturgia, da Eucaristia de Maria. É isso que o dom carismático está fazendo. Está aferrecendo o camarada mais e mais na idolatria, na mariolatria. É isso que o movimento carismático faz. Porém, o detalhe, enquanto eles estão lá, é uma coisa. Há um testemunho. Mary McCarthy reconhece: a assistência diária à missa tornou-se minha maneira de viver. Tem mais. Patrícia Gallagher relata haver sido batizada com o Espírito Santo enquanto estava de joelhos em oração diante do Santíssimo Sacramento, que é um pedaço de pão que põe no ostensório e a pessoa fica ali. E eles dizem que aquele pão é o corpo real de Cristo. Continuando. E atesta: sinto-me mais devota do que nunca dos sacramentos, especialmente da Eucaristia. Outro. Uma das notas características dos que se entregam ao Espírito Santo é um grande amor a Cristo, um afervoramento da devoção à Eucaristia, a necessidade da vivência eucarística é uma das consequências do batismo no Espírito Santo. Quem mora na região sul de São Paulo sabe que o padre Marcelo, nos domingos, no horário da missa, é intransitável ali, aquela região ali. E o padre Marcelo é do movimento carismático. E toca violão e bate palma, igual uma igreja evangélica. Igualzinho, imitaram isso daí. Continuando. Jim Kavanagh adquiriu o hábito de rezar o rosário desde que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Entre no trem, entre no metrô. Se você ver alguém com o rosário ali, pode acreditar que é um católico carismático. Continuando. Beth e Mary Lou confessaram que a partir do seu batismo com o Espírito Santo, as devoções naturais como a de Maria tornaram-se mais significativas. Thomas Noy, por seu turno, descobriu uma profunda devoção a Maria. Até então, beleza que se permaneça lá. Eles lá e nós aqui. Porém, esse suposto dom de línguas do Espírito Santo lá é uma forma de encontrar uma cunha de acesso para as igrejas pentecostais que eram refratárias a aceitar um contato com o catolicismo. Não queriam. Por que eu estou me pontuando essa questão a elas? Pelo seguinte, no Brasil, a renovação carismática católica teve origem na cidade de Campinas, através do padre Harold Joseph Hahn e Eduardo Dolgarth. Vejam só, ele é um jesuíta. Olha só o padre Haroldo, né? Ele abrasileiraram o nome dele, hoje ele é padre Haroldo, ele ainda mora aqui no Brasil, em 1980 e pouco ele foi naturalizado brasileiro. Vejam só, tenho visto o movimento pentecostal favorecer melhor o entendimento ecumênico em pouco tempo que discussões teológicas por um longo tempo. O que eles queriam, conseguiu. Como na Bíblia não tem, falou, nós temos o Espírito Santo também. Então nós somos cristãos verdadeiros também. Igual você, meu irmão da Assembleia, igual você, meu irmão da Deus e Amor, igual você, meu irmão da Igreja Renovada, isso, aquilo, outro, A, B ou C. Somos iguais, ó. Tem o Espírito Santo também. E os irmãos, muitas lideranças, por não estudarem a Bíblia, estão abraçando o engodo. Estão voltando, eu vou mostrar para quem, daqui a pouco. Por que um jesuíta foi mandado para o Brasil? Jesuíta é tropa de elite. Ele só vem quando a Igreja Católica vê que precisa. O jesuíta é a rota da Polícia de São Paulo. O jesuíta é a SWAT da Polícia dos Estados Unidos. É a elite deles. Eles não vêm à toa para cá. Ele veio com um objetivo. Por que ele veio para cá? O IBGE e a religião cristã são 86,8% do Brasil. Cristãos são 86,8% do Brasil, católicos caem para 64,6%, evangélicos já são o quê? 22,2%. Revista Veja, Pentecostais, o milagre da multiplicação. Para isso que ele veio. Esse foi o objetivo dele ter vindo. E aqui ficou. E foi para a região de Campinas.
O padre Haroldo chegou ao Brasil em 64 e começou a trabalhar com o Cursilho da Cristandade em Campinas. Aquele cursilho que teve nos Estados Unidos, eles também fizeram e fazem aqui. E eles realizam aqui em vermelho os exercícios espirituais de Inácio de Loyola para a juventude. Sabe o que são exercícios espirituais? É o seguinte, o camarada fica vários dias, eles mantêm um contato isolado, comer pouco, rezar muito, que criam uma situação psicológica de imbecilização, esvaziamento da mente da pessoa. Por quê? Porque o detalhe é, ao a pessoa sair desses exercícios que Inácio de Loyola ensinou no jesuitismo, a pessoa faz tudo o que o seu superior mandar sem questionar. O jesuitismo, eles têm um zelo, e eles têm uma missão tão forte, um ardor tão tremendo de destruir a reforma protestante, e eles não vão parar enquanto não conseguir isso daí. Nós, protestantes, nós que temos uma liderança, é que deveríamos ficar atentos a isso daí. Agora tem um detalhe importante, mais lá na frente eu vou dizer por quê. Temos um pastor pentecostal da Assembleia de Deus na Argentina. E ele está orando sobre a cabeça de alguém que está ajoelhado. Quem é essa pessoa? Quem é? É um jesuíta. Hã? É um padre, mas não é qualquer padre. Ele era o cardeal, o quê? Jorge, que é o Papa Francisco I. Jesuítas, gente, são tremendos. Jesuítas têm um juramento de que se eles se infiltrarem de forma secreta, eles se comportam como um cristão batista, como um presbiteriano, e ele é autorizado a falar contra o catolicismo. O disfarce dele é completo. É completo. É a ordem religiosa mais tremenda do mundo. As religiões temem eles porque tem motivos para temer eles. Né, Alexandre? Certa ocasião, nós levávamos as mensagens lá na musical. A gente ficava um pouco preocupado, de repente, no caminho, sumir, desaparecer. Que já aconteceu isso no passado. Né? Veja só, olha só como ele é esperto. Ele chegou nesta reunião pentecostal em que tinha pentecostais evangélicos da Assembleia de Deus e católicos carismáticos, todo mundo junto, para adorar a quem? A Deus. Gente, tem sentido isso daí. Olha só o que diz ali. Ele diz assim, ele perguntou, tinha um grupo de pastores ali, ele perguntou assim se poderiam orar por ele. Os pastores o levaram a sério, e o cardeal se ajoelhou e pediu a todos os presentes que orassem para que uma das vozes proféticas da nação tivesse abundância de sabedoria. É isso aí que acontece. Eu me infiltro para destruir. Conhece esse livro? Católicos carismáticos e pentecostais católicos. Eu tenho este livro. Ele faleceu, era um pastor batista, chamado Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Quem puder adquirir a literatura dele toda, adquira e leia, para se vacinar contra o romanismo e a série de coisas que o romanismo hoje faz. A palavra de Deus diz assim: vós errais em não conhecer as Escrituras. Ele diz assim, catolicismo carismático destrói todos os postulados doutrinários. Que o indivíduo continue idólatra, não importa se passou pelos tremeliques, tremelicou, tremulou, tiritou, ótimo. Se permanecer em seus erros religiosos, isso não tem importância. Destruição doutrinária. Vermelho aqui embaixo. Confundem também qualquer fundamentação das Escrituras com uma crise emocional. Por quê? Ele diz assim, a palavra em Joel diz assim, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a... E eles se entendem que estão incluídos ali. Ora, se fosse assim, os pagãos naquele período que existiam ali em Jerusalém, os romanos, também teriam recebido o dom de línguas no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Eles receberam? Não. A profecia se cumpriu com o povo de Deus, com os apóstolos. Essa toda a carne não está se referindo a qualquer um, Então, se for assim, podemos incluir aqueles que roubam, aqueles que matam.
Mas eles interpretam dessa maneira, olha lá. Convulsionou-se em Trimilix, está tudo bem, não tem problema. O importante é você permanecer na idolatria. Tal. Agora, como eu sempre tenho repetido, falo para vocês, a segura palavra profética não nos deixa enganar com respeito a esses temas. Eu quero aqui trazer uma citação de um livro interessante, História do Cristianismo do Knight e do Anglin, na página 148. É um livro publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Olha lá que ele me diz aqui. A política e a reforma. Quem já ouviu falar nas 7 cartas do livro de Apocalipse? Quer acompanhar comigo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3? Para contextualizar o que nós vamos falar. Depois eu vou dizer o que o autor desse livro, da Assembleia de Deus, tem a nos reforçar a respeito desse tema que estamos tratando agora. Lá diz assim, capítulo 3, verso 1 em diante. Fala assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. As 7 cartas das igrejas essas 7 cartas se referem a 7 períodos em que a igreja cristã passou. A igreja de Sardes é o período da igreja da reforma. E o livro diz o que ali? Vejam só. Vamos agora tratar desse importante período que foi previsto na carta à igreja de Sardo, no Apocalipse, e devemos ter muito cuidado em distinguir entre a obra da reforma e o formalismo morto que se desenvolveu a par dela, pois que logo que experimentaram bem o poder emancipador das doutrinas reformadas, aqueles que as tinham abraçado, esquecendo a suficiência do seu cabeça, que é Cristo, né? Que estava no céu, e receando novos assaltos da parte de Roma, colocaram-se sob a proteção dos magistrados civis. Então, o período da igreja de Sardo, olha lá, as palavras, logo embaixo, último parágrafo, as palavras do Espírito à igreja que está em Sardo são estas: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto, sê vigilante e confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o e arrepende-te. A igreja de Sardo, naquele período, foi o período da igreja da reforma. Porém, tem outros períodos mais, que é o período quê? Da igreja de Filadélfia e por aí vai. Aqui temos o que mais nesse livro? Ó. Não essa parte de Tiatira, a próxima, mas as últimas fases, as de Tiatira. O período da igreja de Tiatira é o período de quem? É o período da igreja católica. E ele continua dizendo... Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, continuam juntas até terminar a história da igreja. No mundo, marcada pela volta de Cristo, que é mencionada como alvo dos vencedores em cada uma das últimas igrejas. Por isso julgamos que as últimas fases serão encontradas em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Temos dito que Tiatira representa a igreja de Roma plenamente desenvolvida, Sardo representa as igrejas protestantes no seu desenvolvimento, Filadélfia representa as diversas revivificações que têm surgido durante os 2 últimos séculos. E Laodiceia é mais um aspecto que se encontra hoje nos países protestantes. Laodiceia é o período de morni. Você não é quente, não é frio. Você é um crente que tem o futebol do seu time, você deve ir para a igreja, mas você não vai. Mas se não tem, você vai. Leva a Bíblia, não leva, muitas vezes. Ou quando leva, é aqui no aparelho, e vai, e fica nessa. Você está com um pé no mundo, um pé na igreja. Você não define de que lado você quer estar. Você não usufrui de nada lá no mundo, se é o que há alguma coisa para usufruir, mas também não usufrui dos bênçãos de Cristo. Alguém já experimentou tomar uma água morna? É horrível. E Jesus diz que é isso, que estou a ponto de te vomitar para fora. É o período da igreja hoje. Laodiceia. A igreja protestante vive isso daí.
Continua, isso está na página 152, desse interessante livro de História do Cristianismo, do Knight, publicado pela igreja, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Dando continuidade, outro livro interessante, eu tenho, o antigo, o Apocalipse, versículo por versículo, um teólogo da Assembleia de Deus, Pedro Severino Pedro da Silva. Ele diz assim, uma mulher assentada. A mulher e a besta, nesta secção, simbolizam dois poderes, o religioso e o político. Quem é o religioso? É a mulher. Mulher em profecia é a igreja. A besta sobre a qual esta mulher está sentada é os poderes políticos. Qual igreja no mundo ama conchavo com governantes, com presidentes? Quem? Nós sabemos qual é a igreja que ama isso daí. Dando continuidade. O fato de ela estar sentada sobre a besta indica que a grande prostituta reina e domina o quê? As nações religiosamente. Assim como a besta sobre a qual cavalga faz politicamente. Isso também revela sua influência e ao mesmo tempo e ao menos aparentemente parece controlar e até dirigir a besta. Por sua vez, a mulher é sustentada pela besta. O Vaticano é um caso único de um país dentro de um país. É o menor país do mundo, com o menor exército do mundo, mas com influência gigantesca através do mundo. Na página 170, essa aqui é de Antônio Gilberto, também da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o livro Daniel e Apocalipse. Eu tenho, tá, gente? Eu não estou citando, porque eu tenho esse livro. Eu tenho uma biblioteca boa em casa para essas coisas, para pesquisa. Babilônia Grande, vejam, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da... Se ela é mãe, ela tem filhas. O perigo ecumênico, década de 1980, o Papa Paulo II se reúne na cidade de Assis. São os passos decisivos do Concílio do Vaticano II. A relação do diálogo interreligioso foram confirmados e reforçados no magistério de João Paulo II, o Papa polonês, amado por todos, viajou muito, né? Agora vamos aqui, a reforma traída. Agora essa é a parte que nos interessa. A reforma traída. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Lutero, pai da reforma, estava ali no castelo de Wittenberg, ele colocou o que? As suas 95 teses. Inclusive a questão da justificação pela fé. O homem é salvo pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Se somos salvos, somos mediante a graça de Cristo, que é o quê? Graça é o quê? É uma bondade merecida. Nós não merecemos, mas recebemos. O romanismo pensa diferente. É penitência, é novena, é isso e por aí vai. Vamos dar continuidade então. Vejam, a reforma traída é um subtítulo. O que temos mais? A reforma traída, 1999, o ano da traição. Vejam só, Folha Mundo, católicos e luteranos se reconciliam. Ramos do cristianismo divididos há mais de 4 séculos assinam no mês que vem um documento que encerra a divergência sobre o quê? A salvação. O romanismo se tornou luterano? O romanismo se tornou protestante para assinar um acordo com os luteranos? Roma não muda. Quem mudou? Os luteranos. Os protestantes mudaram. Aqui nós temos aqui ao alto ali, está à minha esquerda, temos ali esse momento histórico. É tão incrível isto, que a reforma protestante aconteceu, a fixação das 95 teses, foi em 31 de outubro. Nessa mesma data, eles se reuniram no mesmo castelo onde Lutero fez fixou as 95 teses. No dia 31 de outubro de 1999, o bispo luterano Christian Krause, pela Federação Luterana Mundial, e o cardeal Edward Cassidy, pela Santa Sé, assinaram a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Ou então quer dizer que a Igreja Católica agora acredita como os protestantes? Negativo. Alguém jogou a toalha.
E não foi o romanismo. Vejam só, essa foto, quem é que está no centro? Francisco. E ao lado uma comitiva da igreja luterana. Está todo mundo em paz agora. A profecia aponta esse tipo de coisa, eu vou mostrar para vocês. Aqui temos aqui do padre Rosivaldo Mota, foi do blog dele, encontro do Papa Francisco com os luteranos. O dia 3 de março de 74 marca o primeiro encontro entre líderes da Igreja Católica Apostólica Romana e do luteranismo. Isso levou 30 anos. 30 anos. Aquele termo que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eles têm uma paciência que o protestantismo pensa que eles não têm, mas eles têm. Eles sabem aguardar o momento. Vamos o quê? Vamos cozinhar este galo. Uma hora ou outra, o momento vai ser propício para nós, vai nos favorecer. Em países onde nós não temos influência, vamos ganhar influência, nem que leve milhares de séculos. Uma igreja milenar como essa, não tem problema esperar mais 100 anos, mais 200 anos, não importa. Sabe por que não importa? Porque o trabalho deles ecumênico está dando resultado, está dando certo. Para que mudar? Continuando. Essa é a parte triste da história. Pastores protestantes se tornaram católicos. Gente, pastor, olha o currículo do cidadão. Scott Hahn, ex-pastor presbiteriano e ex-professor de teologia protestante. Era um anticatólico dos mais radicais de sua época. O seu excelente conhecimento como pastor e teólogo protestante e o testemunho de conversão para a Igreja Católica faz deste servo de Deus agora, um fascinante defensor da verdade católica. Milhares de protestantes, olha só, milhares de protestantes e centenas de pastores voltaram ao catolicismo vendo o testemunho desse ex-pastor. E o outro também, Paul Tigpen, ex-editor e escritor de revistas protestantes. Foi educado em uma igreja presbiteriana, levou a sério os estudos religiosos na Universidade de Yale, foi pastor e missionário na Europa, depois passou para a igreja batista, metodista, igreja anglicana e depois para a igreja pentecostal. Finalmente fez estudos para obter doutor em história da teologia, que facilitou o caminho para a igreja católica. Se é assim, eu não vou nunca ler um livro de história da igreja cristã, para eu não voltar para lá. Porque se um doutor volta... Ontem eu fiquei matutando com meus botões. Falei, como é que é possível um negócio desse? Aí caiu a ficha de um tema que eu vou trazer, que eu vou explicar para vocês por que esses homens foram para lá e por que um membro de igreja como eu não vou para lá. Por que ele com a teologia dele toda vai para lá e por que nós não vamos para lá? Não é questão do conhecimento que está envolvido, é conhecimento, mas é um detalhe apenas. Marcos Grode, ex-ministro protestante, formado em teologia. Fez estudo de teologia no seminário protestante Gordon Conwell, em Boston, Massachusetts. Olha só, eu só quis ser um bom pastor, mas um dia perguntou-se a si mesmo, eu estou ensinando a verdade ou erro? Como eu posso estar seguro se em outras igrejas a mesma leitura bíblica tem várias interpretações diferentes? Estudou a história da igreja e soube através da Bíblia que não poderia continuar a ser um protestante. Concluiu que a verdade absoluta só se encontrava na igreja católica. Sou mais completo na igreja dos apóstolos, disse ele. Continuando. Mais um. Steve Wood, ex-diretor de um ministério bíblico na Flórida. Ex-pastor da igreja evangélica Calvário, fazia os estudos em um instituto das igrejas Assembleias de Deus, trabalhando em projetos de evangelho juvenil. Era líder dos ministérios evangélicos na prisão, organizou estudos bíblicos para adultos. E olha o currículo do homem. Olha só no final, eu tinha estudado 20 anos para ser um ministro protestante e Deus me falou, faça agora. E eu fiz o quê? Deixei sair da igreja, deixei de ser protestante e me tornei católico. Vamos outro. Exatamente. Robert Sungenis, ex-professor de Bíblia em uma rádio evangélica. Ex-professor de Bíblia, escreveu um livro contra a Igreja Católica, Recompensas no Céu era o título, onde criticou os católicos por acreditar na importância das obras
E ele agora acredita na importância das obras. E passou para lá. Ele quis demonstrar que os ensinamentos católicos eram falsos e que para salvar-se bastaria somente a fé. Ele estudou no College Biblical de Washington e depois se especializou no George Washington University. Bob diz, agora como católico, eu tenho a paz. Isso vem como consolação de viver na verdade. Agora eu entrei no exército de Cristo nesta grande batalha para a salvação das almas. Ajudarei meus irmãos protestantes a aprender que a Igreja Católica não é só a verdadeira igreja, mas a casa onde todos nós pertencemos. Não é terrível um negócio desse? Eu não falei para vocês que hoje que nós íamos trabalhar eram coisas que lá na profundidade da profecia bíblica? Essa igreja não muda, gente. Estão quietinhos? Não. É por trás dos bastidores. Nós é que estamos sonolentos e eles trabalhando. De vento em popa, sem perder tempo. Continuando. Douglas Boga, ex-missionário evangélico na Guatemala. Meu sonho era ser missionário em uma igreja evangélica em Fênix, porém, com o tempo, sem perceber, Deus estava me guiando para a sua igreja. Com muita tranquilidade, afirma Douglas, eu li muitos livros de teologia da história e de testemunho. Estudei o catecismo da Igreja Católica comparando-a com a Bíblia. Eu li os primeiros escritos dos pais da igreja e descobri que a igreja primitiva era católica e não protestante. Gente, quem já viu Paulo batizando criancinha? Quem já viu Paulo compartilhando hóstia? Quem já viu Paulo se curvando ante uma imagem de escultura de Jesus, né? Vamos fazer uma imagem de Jesus aqui, vamos nos curvar. Eram todos vivos ainda, né? Então não tinha imagem de São Pedro, imagem de quem, né? Quem consegue conceber isso daí? Paulo estava no Areópago, segundo o livro de Atos, e lá havia muitas estátuas. Né? Havia muitas. A idolatria deles era flagrante do povo grego. Vocês viram Paulo se curvar alguma coisa? Ele falou, esse altar que não tem Deus nenhum, ao Deus desconhecido, é aquele Deus que eu sirvo. E agora o camarada vem me dizer que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, era católica e não protestante, no sentido, só se for católico, no sentido de que católico significa o mundo todo, universal, mas dos apóstolos, negativo. Você já viu Paulo usando aquelas roupas que os bispos cardeais do romanismo usam? A começar pelos costumes que tem no romanismo? Eles cristianizaram o paganismo para atrair os pagãos e a igreja, que outrora a igreja de Cristo, apostatou. E querem fazer o mundo protestante, as pessoas engolirem isto, aceitarem isto. Avançando. Esse aqui é de quebrar as pernas e a muleta também. David Coulier, ex-ministro evangélico, do qual muitos o chamavam de o mestre em divindade. Olha o currículo desse homem. Ex-ministro evangélico, do qual muitos o chamavam de o mestre em divindade. Ele nasceu e cresceu como um protestante fundamentalista. Sabe o que é um cristão fundamentalista na década de 20 nos Estados Unidos? Era o cristão que, se não tivesse assim, como está escrito dentro das escrituras, eu não aceito. Um homem criado num lar como este, numa igreja como esta, seu pai era pastor, ele fez curso de teologia no Trindade Universidade Internacional em Deerfield, Illinois, depois obteve seu mestrado em teologia bíblica no Trindade Escola de Divindade Evangélica. O que o levou a ser católico? A pergunta é, sua resposta se baseia em duas coisas. O estudo da Bíblia o fez descobrir que a palavra de Deus o guiou para o catolicismo, e o segundo é que a mesma Bíblia mostra para ele que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. Se é eu que saio da minha denominação e vou para o catolicismo, ninguém se choca. Acho que choca, né, Alexandre? Na rádio, né? Se choca. Se é um irmão, os irmãos vão para lá, ninguém liga. Mas quando quando é um líder, homem graduado, formado, doutor, mestre, teologia aqui, grego dali, faz um negócio desse, é para você se preocupar. Nua, crua, analisemos. Se um homem com esse nível vai para lá, é porque as outras pessoas pensam que é porque tem
tem verdade. E o protestantismo é um erro. Essa é a mensagem que dá. Um norueguês de um grande ministério evangélico, eu esqueci o nome, eu ia trazer ele, é da atualidade. É desse ano do final, ou é desse início desse, não início desse ano, final do ano passado. Passou para lá, se tornou católico. Na Holanda, num país aí, nesses países, região, se tornou um grande ministério, várias igrejas, TV e rádio. E esse homem voltou para os braços de Roma. Esse livro eu tenho. Por que esses ex-protestantes se tornaram católicos? Olha só, algumas coisas que eu pus em vermelho, olha lá. O livro falando, tem mais coisas ali, só que eu resumi. O livro falando, explicando o conteúdo que tem ali. São autotestemunhos escritos com lágrimas e com sangue, que descrevem com simplicidade a ação do Espírito reconduzindo tantos fiéis cristãos ao redil da verdadeira. Né? Acho que eu apaguei aqui, não vi. Algumas páginas como o relato do ministro e professor protestante Scott Hahn, que são de uma beleza deslumbrante. Próximo destaque em vermelho. Aliás, quantos irmãos separados, os protestantes, não acabaram por retornar à Igreja Católica mediante o estudo sereno das Sagradas Escrituras e da tradição do cristianismo? O último parágrafo em vermelho. É bom sempre lembrar que o subjetivismo protestante e os escritos dos primeiros cristãos têm levado muitos ao caminho da verdadeira. Sabe o que é subjetivismo? É doutrina baseada no nada. Suas doutrinas protestantes, quer dizer, isso é baseada no nada. É subjetivo. Não é consolidado. Não tem fundamento. É isso que ele está querendo dizer. Que o nosso ensinamento não tem fundamento na Bíblia. Por isso que esses homens grandes voltaram para Roma. Avançando. Por que pastores protestantes se tornaram católicos? Aí está o símbolo dos jesuítas. Tem a mão deles. Mas esse trabalho eles fizeram na Contra-Reforma. Esse trabalho, porque hoje a luta é na mente do homem. Como não tem Inquisição ainda, virá de novo repeteco. Porque quem acha que não vai haver tribulação, irmãos, vai haver grande tribulação sim. E vamos estar na terra para sentir isso daí. Isso é outro assunto. Depois eu entro para vocês. As igrejas protestantes e evangélicas, sabe por que esses pastores estão indo para lá? As igrejas protestantes e evangélicas adotaram o sistema de interpretação profética dos jesuítas. Eu não vou dizer, porque hoje, em outra ocasião, eu digo por que eles foram para lá. Porque o que ia sinalizar para eles o perigo que é lá, isso foi tirado, isso foi perdido. É um sistema de interpretação profética que tira a razão de ser do movimento protestante. Hoje tem protestantes que podem ser, justamente, sabe por quê? Porque acham que o anticristo é mas o anticristo já está no nosso meio e o anticristo é o papado. Quem acha que o anticristo é um judeu rebelado que vai vir e tal, está enganado. Quem introduziu isso dentro da igreja protestante foi os jesuítas, por intermédio de próprios protestantes. E hoje é por isso que você vê aqueles estudos de escatologia, durante 3 anos e meio lá, vai construir de novo o templo em Jerusalém. Isso, sabe o que é? É ensino jesuíta. Não era o ensino protestante que é ensinado hoje. Porém, isso aí é uma outra história. E no momento que eu, retornando aqui em outra ocasião, eu trarei esse tema. Aí vai ser claro entender por que pastores protestantes voltaram para o seio de Roma. Eles sabem, de volta para os braços da mãe. Antônio Gilberto diz o quê? Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da... Muitas igrejas saíram de lá e muitas igrejas estão voltando para lá. Os luteranos estão voltando para lá. Os metodistas estão voltando para lá. Os anglicanos estão voltando para lá. Pastores anglicanos, bispos anglicanos, luteranos, estão se tornando cardeais e padres católicos na atualidade. Na atualidade, eles estão voltando para lá. A mídia não fala nada.
Não diz nada. Os pastores também estão desinformados, não sabem nada. Mas está acontecendo. Isso aí na história, isso daí é a revista chamada Cristianismo Hoje. Eu tenho uma delas que traz justamente isto, falando de que agora luteranos e anglicanos, eles não precisam se preocupar em teologia, não. Dá uma garibada lá, uma ajeitada, e o camarada já entra no ministério como padre. Beleza, tudo resolvido. Estão voltando para Roma. Aí quando a gente olha aqui, Apocalipse capítulo 17, versículo 5, vamos ler lá o que tem? Apocalipse 17, versículo 5. A sua tradução vai trazer o quê? Que ela é mãe das prostituições. É redundante, prostituta, mas o texto adequado, a tradução adequada é essa daqui, que é apresentado para nós, pelo pastor da Assembleia de Deus, Antônio Gilberto. No livro dele, na página 170, ele diz o quê? Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. Se a mãe das meretrizes é uma igreja, as suas filhas também são igrejas. E as filhas costumam, por hábito, voltar para os braços da mãe. Eu tenho minha mãe de 60 e poucos anos. Quando é final de semana, não hoje, porque eu tinha que preparar, eu vou o quê? Eu vou mamar. Vou na casa da minha mãe. E almoço lá e fico lá com minha mãe. Né? Agora vamos para a segura palavra profética. Em Apocalipse, isso nos dá certeza de que, apesar dos pesares, Deus está no comando, Deus está no controle. Não há mais tempo profético para se cumprir. Leamos a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao verso 2. Vamos ler lá? Apocalipse 10, do 1 ao 2. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora a pergunta é: quem é este mensageiro? A palavra anjo significa mensageiro. Quem é esse mensageiro? Quem é? Quem é esse mensageiro? Olha, esse mensageiro diz o quê? Ele diz mais uma coisa aqui, Ele, aqui na parte, em verso 6, ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, que vem da palavra grega cronos, que significa tempo. Não haverá mais tempo. Quem é esse anjo? Eu vou deixar que... é Jesus. Mas eu vou deixar que diga isso aí, sabe quem? Severino Pedro da Silva, no seu livro, esse livro é editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele diz assim: eu quero ir no ponto que interessa. Aqui. Para nós, este anjo é o Senhor. Observando que os paralelos literários têm mais descrições acerca ou de Deus ou do Filho do homem, muitos creem que somente Cristo pode estar em foco nesta visão. Esse pastor da Assembleia diz o quê? Para nós, este anjo é o Senhor. E é o Senhor mesmo que diz: não haverá mais tempo. Não há mais tempo. Dando continuidade, mais reforço a essa questão, ele vem dizer o quê? Um livrinho aberto. E vejam só, tal como diz em Apocalipse 5, do verso 1 ao 7, a mão do anjo no qual estava o livrinho provavelmente era direita, conforme se depreende de Daniel 12, verso 7. Aquele homem vestido de linho que está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, é quem? É a mesma descrição que temos em Apocalipse, capítulo 10. Continuando, aqui vamos ver o que é mais importante, deixa eu ver, olha lá. 1. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O pé direito de Cristo está sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nesta figura audaz que o anjo nos dá do anjo forte, ele é apresentado como uma figura colossal com o pé na terra e o outro no mar. Vejam, o pé direito de Cristo está sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo forte. Dando continuidade. Ali diz no início, esta passagem levantou a sua mão ao céu. Esta passagem é paralela de Daniel, onde o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou sua mão direita e sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Ok? Então sabemos. Então, o curso do mundo
o curso da história da humanidade está nas mãos daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo prevê. Para Deus não há surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Avançando, a infiltração. Eita, esse tema é complicado. Mas eu preciso falar. Eu tenho que falar. Porque ele existe, ele é atual. As coisas sempre acontecem por trás dos panos. A gente acha, estava conversando com meu filho mais velho que me acompanhou, ele estava falando que quem faz o bem, no aspecto político, só se dá mal. E eu falando para ele, eu disse que assim, que a história da humanidade, a gente acha como o curso de um rio. Na fonte, uma gota em gota, e as águas vão descendo e vão desaguar em algum lugar. E sempre vai ser assim. Evapora, chove, o ciclo continua. Quando chovia, né? Aí, mas as coisas não são assim quando lidamos com os assuntos da humanidade, os assuntos relacionados à Bíblia. A Bíblia nos mostra outro quadro, nos mostra outra história. Se você sair na rua aí, você vê essas coisas assim, você diz, Jesus pode levar ainda um tempo ainda para vir. Depende de onde você estiver, você vai ter uma visão de Jesus. Se você está num país como os Estados Unidos, um país europeu, que você tem dinheiro para gastar para ir no shopping, onde as pessoas não ligam para as coisas religiosas, as igrejas lá que são grandes estão entregues às baratas e às moscas. O protestantismo nos países europeus morreu faz tempo. Inclusive nos Estados Unidos não se dá mais bola muito para isso daí. Em países que são mais pobres, onde a pessoa tem que se apegar a Deus, onde que a questão religiosa... Então, dependendo de você estar, você tem a visão, essa ou aquela. Eu estou no Brasil. Para mim, eu vejo as coisas acontecendo normal, no noticiário, normal. Os problemas dessas CPIs que não acabam mais, o aumento que está tendo, inflação, esse tipo de coisa, é normal. Porém, a história real, que é a história espiritual, ela acontece numa escala que a maioria das pessoas não percebe. As coisas são feitas de um modo de manter você cativo, para você não enxergar o que acontece dentro de você. Você sai de manhã para trabalhar, pega o ônibus cheio. Você fica o dia todo dentro de um trabalho. Fica louco para ir embora, não é? Aí depois você vem para casa, o que você faz? Toma um banho, come alguma coisa, dorme. Todo dia você faz isso, não é? Todo mundo faz isso. Ninguém tem tempo para sentar e meditar na palavra de Deus, preparar uma boa lição da escola dominical. Ninguém tem condição disso daí. Tem? Mas as pessoas não têm. De sentar para estudar a Bíblia, pegar um bom livro para ler. Por quê? Porque o diabo nos colocou tantas coisas na vida para realizar, para nos roubar justamente o quê? Do estudo da palavra de Deus, da oração. Está meu filho ali, que sabe que eu, quando chego em casa, na maioria das vezes, eu tomo meu banho, como alguma coisa, e vou estudar a palavra. Faço isso de maneira constante. Eu não perco foco, nunca. E também não deixo eles perder o foco, porque quando o velho pai for, e o Senhor não tiver voltado, eu quero deixar minha família no jeito, sabendo. E em casa, as pessoas têm um hábito com seus filhos de falar de religião apenas quando está dentro de casa, da igreja, como se fosse uma função apenas do professor, da professora de escola dominical, quer que seja, porém não se preocupa na religião dentro do lar. Há um conselho que diz assim, e todo pai protestante, mãe protestante deveria encarar: ensine o seu filho a aborrecer o romanismo. Ensine o seu filho a se manter à distância do romanismo. Papa Francisco, quando a gente entrar nesse tema, ele falou assim, que foi num encontro aí, acho que foi na Itália, e disse assim, pedindo perdão pelo que os irmãos católicos fizeram, perseguir os protestantes no passado. Mas essas pessoas perseguiram e mataram a mando do papado. Ele esqueceu de pedir perdão pelos papas infalíveis, pelos representantes de Cristo, entre aspas, que foi a mando deles que isso foi feito. Está vendo como procura dar
Ó, não foi o papado, o pessoal matou os protestantes por conta. Conversa. Está registrado. Mas isso ele não comenta. E os protestantes tolamente fecham os olhos para isto. O Papa vai visitar uma igreja valdense, que era uma igreja na Itália, que ficava ao norte da Itália. Se eu fosse os valdenses, não recebia. Porque a mando do papado, muitos valdenses, crianças, mulheres gestantes, velhos, não importava, eram abismos. Eles jogavam, eles lançavam as pessoas ali. Vários valdenses mataram. Mas é uma era moderna, né? Mas a profecia não falha. O que nós vimos no passado vai se repetir, os horrores do passado vai se repetir. Voltando, vamos aqui. A infiltração maçônica na hierarquia católica romana. Além de ter do catolicismo ser o que é, temos isso aí. O que aconteceu? A maçonaria infiltrou-se dentro da Igreja Católica. Em 74, saiu uma lista com 127 nomes, altos prelados da Igreja Católica, maçons. Não é um padre de uma paróquia na esquina. Augustin Bea. Augustin Bea era o secretário, era o segundo depois do Papa Paulo VI, maçom. Giancarlo Boretti, Agostini Casaroli, Boletim dell'Occidente, número 12, 127 nomes. Isso daí é apenas para exemplificar. 127 nomes maçons. E eles estão lá até hoje. Não desgruda. A infiltração maçônica. O arcebispo Milingo diz: satanistas no Vaticano. O padre jesuíta, veja, escreveu um livro chamado Face a Face com o Demônio. Esse arcebispo ele saiu do romanismo e foi para a igreja do reverendo Moon, casou-se lá, mas ele saiu de lá. Atualmente não está mais lá. Satanismo 2. Esse aqui é um camarada, um padre jesuíta, Malak Martin. Ele, olha só, olha como é interessante que ele coloca. A igreja é o ingrediente indispensável para a chegada da nova ordem mundial. Novos ordens seclorum. Todo mundo sabe. Só nós que estamos cochilando. Nesse livro chamado Windsor House, ele conta fatos, mas usando um estilo como se fosse um romance, uma novela, em que satanistas na igreja de São Paulo, Capela de São Paulo, no Vaticano, realizaram uma missa negra. O nome desse daí era a entronização do arcanjo caído Lúcifer. Isso foi na época do quê? Isso foi lá nos idos de 1960 e alguma coisa. Esta missa negra de padres satanistas, ela teve como objetivo o seguinte: de estabelecer como point mesmo o domínio da igreja do catolicismo pela maçonaria e os satanistas. Se já era terrível sem eles, com essa turma lá piorou mais ainda na coisa. Aí vejam só isso aqui. Pope, exorcista do Papa confessa: o diabo vive no Vaticano. Isso não é figura de linguagem que ele está usando. Não é, isso é de um jornal. Não é figura de linguagem. Está dizendo a respeito de maçons e satanistas infiltrados lá. Eita, agora essa é a parte que me incomoda. Revista Eclésia eu tenho. Pode um crente ser maçom? Vejam só. Revista Eclésia, edição número 79 de 2002. O pastor Daniel de Almeida, ex-maçom e hoje na Segunda Igreja Batista de Macaé, ele revela que boa parte da liderança batista, não só no estado do Rio, como em todo o país, pertence à maçonaria. O que fazer em Serra? Eu tenho parentes na maçonaria. E um parente casou, e a esposa, e agora ele é membro de uma igreja evangélica, parece que vai, e maçom. E tudo numa boa. O pastor Oswaldo Gomes, líder da Igreja Batista do Arsenal em São Gonçalo, Rio de Janeiro, conta que já foi assediado para ingressar na maçonaria, inclusive outros crentes. Ele nunca se interessou. Tem gente de bem lá dentro, inclusive pastores, colegas nossos. Agora, mais na frente, vocês vão entender de novo a mão dos jesuítas.
Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por que tem essas duas? Simples. Justamente pela questão da maçonaria. Em 1903, a Igreja Presbiteriana Independente se formou sob liderança de Eduardo Carlos Pereira, separando-se da Igreja Presbiteriana Sinodal Presbiteriana do Brasil, principalmente devido à questão da loja, página 40. O sínodo convencido, o sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil, de que acho que é proprietária do Mackenzie, de que nada há na palavra de Deus e a confissão de fé contra a profissão da maçonaria no seio da igreja, acha inconveniente legislar no sentido de que deseja os irmãos antimaçons. Isto é, julga inconveniente proibir por decreto legislativo a livre profissão da maçonaria, cuja incompatibilidade com o evangelho o sínodo declara não encontrar no seio do presbiterianismo. Aí, neste argumentação que o sínodo da igreja presbiteriana deu naqueles idos, eles usaram isso assim, baseado na grande invenção chamada restrição mental. Restrição mental é uma invenção, sabe de quem? Dos jesuítas. E sabe o que é a restrição mental? É eu mentir sem estar mentindo. Como assim? Aquele jovem ali, ele me pergunta assim, você é casado com Silvana? Eu falo, não, mas eu sou casado com Silvana, mas eu digo não. Não o quê? Porque quando ele me faz essa pergunta, eu mentalizo outra pessoa, Maria, por exemplo. Aí eu respondo baseado nessa mentalização que eu fiz. Não é de achar graça? Mas é a teologia deles. Por isso que eles são livres em mentir à vontade. Olha só, restrição mental. Ato que consiste em dizer algo que contraria o próprio modo de pensar. E, não obstante, procurar não mentir. Conciliando o que se diz, conciliando o que se diz com as palavras do interlocutor e, simultaneamente, com um sentido diferente daquele que elas realmente significam. Isso aí. Isso é a invenção dos jesuítas. O jesuíta olha para esse irmão, está lá na sua igreja, irmão, o jesuíta, fazendo o trabalho do diabo lá. E o irmão pergunta para ele, você é jesuíta? Ele vai mentalizar assim. Ele me perguntou se eu sou mormon. E ele mentaliza. Eu falei, não. Mas no fundo não tinha dizer, não, ele perguntou para mim se eu sou mormon. Eu não sou mormon, sou jesuíta. É assim que funciona. Blaise Pascal, cristão, refutou essa questão aí, mas essa questão filosófica que não... Daqui, James Anderson, ele escreveu as constituições maçônicas e James Anderson era pastor da igreja presbiteriana. Nasceu e foi educado em Aberdeen, na Escócia, ordenado ministro da igreja da Escócia em 1707, deslocou-se para Londres, onde ministrou na congregação de Glasshouse Street. Agora eu fico perguntando, o que tem a ver o cristianismo com a maçonaria? Por que pastores batistas e presbiterianos se enfronham dentro de um negócio que é pagão? É para se pensar, né? Vamos ler. Esse livro, eu estava desempregado, e eu sou uma tremenda cara de pau quando eu preciso de um livro e eu estou desempregado. Graças a Deus eu parei com essa fase de desemprego. Esse livro eu pedi, esse livro tem umas 600 páginas, ele é grande, grosso, e falei, eu mandei para o autor, Ed John Pfeffer, falou, estou desempregado, não tenho dinheiro e gostaria que você me doasse o livro. Passou 20 dias, o livro chegou. Nesse livro ele diz assim, está em inglês, mas esse livro eu tenho, página 192, ele fala assim, os cavaleiros do templo das cruzadas dos papas foram revividos em 1617 na Inglaterra protestante, tendo se tornado, na atualidade, os maçons. O rito escocês foi escrito, o rito escocês, que é o rito da maçonaria no geral, foi escrito por quem? Pelos jesuítas, em um dos seus colégios na França. Em que colégio os jesuítas escreveram esse grau da maçonaria? Foi aqui no colégio jesuíta em Clermont, em Paris, em 1754. Sempre eles estão envolvidos. Sempre eles estão no meio. Sempre os jesuítas. Desde o início até o fim, jesuítas. Com que objetivo? Destruir a reforma protestante. A infiltração maçônica e o ecumenismo. Papa Francisco afirma que Deus vai concluir o milagre de unificação das igrejas cristãs. Por quê?
criam, dão suporte para a maçonaria. Maçonaria lá dentro. Maçonaria se infiltra dentro das igrejas protestantes. Inventam o católico carismático para se infiltrar dentro das igrejas pentecostais. Todos os ramos, é que nem um grande povo. Eles querem abarcar a todos. Eles querem trazer a todos para o lado deles. Eles querem puxar a todos para junto deles. E nós, a igreja protestante, está definhando. Porque o diabo está usando todos os meios para destruir com a igreja protestante. E está conseguindo, está solapando. Vamos falar humanamente falando. Mais 100 anos for levar, Jesus vai dizer assim, como Jesus falou assim, será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé? Aí você fica pensando, Senhor, como assim? Nós cristãos estamos te esperando. Por causa disto. Por causa justamente dessas coisas. Que estão acontecendo na atualidade. Isso que eu estou falando para vocês, ó, é um plano que foi bolado desde o Concílio de Trento, quando os jesuítas estavam ali. Falei, o objetivo é destruir a reforma e trazer eles de volta para o seio da igreja romana. E quem é que vai conseguir escapar disso? E tem mais coisa para piorar. Quem é o patrono da maçonaria? Diz que a padroeira do Brasil é Aparecida. Cada país eles inventam uma coisa. É São João de Jerusalém, foi escolhido o padroeiro da maçonaria. Não é João apóstolo, é um outro João. Mas não é. Nesse livro de Michael Howard, A Conspiração Ocultista, diz assim, segundo a tradição maçônica, os pedreiros maçons se organizaram pela primeira vez numa corporação durante a construção da Torre de Babel. Então, os maçons, eles vão até lá. A Torre de Babel. De acordo com Gênesis 11, 4, 6. Essa torre foi concebida para se atingir o céu e contactar Deus. Mentira. Não foi o objetivo da torre, não foi esta. É a história da carrochinha dos maçons. O arquiteto da torre foi quem? Foi o rei Nimrod da Babilônia, que era pedreiro ou maçom. Então, o verdadeiro patrono da maçonaria é Nimrod, o grande rebelde. E eu poderia falar sobre isso daqui. Olha só como é tremendo isso. Pastores evangélicos e a prática de feitiçar. Não foi feito. Isso aí, gente. Pastores evangélicos, como Kenneth Hagin, David Copeland, pastor Paul Yong-cho, da maior igreja cristã em Seul. Temos outro também, esse grisalho, que eu esqueci o nome dele, é David Schuller. E mais uma boa patota lá no Brasil, em seus cultos, realizam técnicas de feitiçaria. Para entrar nesse negócio, eu teria que dizer que técnicas é essa, para depois adentrar no o que eles realizam, baseado na literatura deles e alguns vídeos. Porém, se for, eu vou levar mais de meia hora para isto. Ah, sim. Eu vou citar algumas coisas para vocês. É chamada confissão positiva e visualização. Algumas coisas que eles falam. Inclusive no livro, quem quiser adiantar o expediente, compre o livro A Quarta Dimensão, do Paul Yong-cho. Esse livro está permeado de doutrina da feitiçaria. Esse livro traz isto. Agora a gente não... Muitos, Jesus diz assim, vós errais e não conheceis as Escrituras. Tem pastores feiticeiros no nosso meio. E muitos deles, muitas vezes, não sabem que isso é feitiçaria, porque se soubessem, não fariam. Muitos não sabem. Mas eles abarcam coisas que vêm importadas dos Estados Unidos, implantam aqui dentro da igreja no Brasil, mas não estão atentos e apercebidos de que são práticas e técnicas de feitiçaria que estão usando dentro da igreja. Mas para o diabo não interessa. O importante é, sabendo ou não, é importante para o diabo que se pratique. Ele não interessa, está avisado ou não, não interessa para ele. Por quê? Porque ele é ladrão, ele vem para matar e destruir.
Ele é o único que força a porta. Jesus bate e pede entrada. Ele não, ele força a entrada. E tem muito pastor no Brasil famoso que aplica técnicas de feitiçaria. Não sabem teologia da prosperidade. R. Soares pratica isto. Bispo Macedo pratica isto. Olha, é os mais em evidência. Praticam feitiçaria. Fazem feitiçaria e praticam. Eu precisaria agora definiria essa daqui, eu ia definir primeiro o que é feitiçaria, o que eles pensam, a doutrina deles, depois eu traria a literatura em português que traz isto, né? Mas estende, porque o assunto pega fogo. Mas teremos novas oportunidades. Eu vou concluir. Desse lado aqui, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Irmão, a mídia revelou foi da Itália, né? Na época, em 74. Eu escrevi um livreto, que eu trouxe ele, trazendo esta questão. Veja, quando o Papa João Paulo I ele foi assassinado, tem um livro escrito por David Yalop, tratando todo sobre a questão. Para não encontrar veneno no corpo dele ou qualquer coisa, foi feito rápido, não foi feita autópsia nem nada. Pegou, morreu, colocou no caixão, manda andar. O irmão sabia que a Igreja Católica na Alemanha tem uma editora de revista pornográfica? Sabia? No livro escrito pelo escritor italiano, intitulado como Sua Santidade, o camareiro do Papa, ele soltou essas informações, uma série de informações para um repórter investigativo. E tem essa informação lá. Adquira esse livro, David Yalop, que fala sobre o assassinato do Papa João Paulo I, pela editora Record. É um livro lá antigo. Esse, Sua Santidade, é mais recente. Adquiri o ano passado. Outro livro que pode tratar muito das questões das mazelas da Igreja Católica, mas você não escuta falar, é de David Hunt. Entra no site Chamada da Meia-Noite e procure lá o livro. São 2 volumes, 1 e 2. A Mulher Montada sobre a Besta. Compre, adquira, invista para a salvação. Mais alguma pergunta? Irmão, às vezes eu tenho comigo, é o seguinte, Paulo tem um conselho que Paulo fala assim, que essas são as coisas profundas de Satanás, feitiçaria, bruxaria. Uma vez eu li um livro de Anthony Sutton, William Josiah Sutton, chamado 666 Illuminati, um livro em inglês. E este livro, na ocasião, ele trazia informações que eram inéditas para mim na época. Eu fui, mas não aconselho, tá, gente? Eu fui, mas não é uma coisa que eu aconselho. Eu evito pisar em terreno encantado do inimigo. Onde o inimigo está ali morando, eu evito esse tipo de coisa. Entendeu? Evito. Mas eu fui lá para tirar. Porque eram coisas tão fantásticas. E lá eu entrei na loja da Teosofia, ali na Borges Lagoa, perto da ACD. Fui na biblioteca deles para conferir a informação do livro. Tem às vezes que são coisas que são tão absurdas que você imagina, será que isso é possível? Eu fui lá. E eu fui pesquisar e analisar, ver. Pastores, vejam só, o pastor ele tem uma atividade muito intensa. O pastor, além de cuidar de sua vida pessoal, profissional, que muitos trabalham, além de tocar na igreja, tem a família, tem um membro ou outro. E isso é questão de pesquisa. Pesquisar, e para pesquisar precisa ler, precisa sentar. Você precisa fazer isso daí. Então, muitos... David Hunt, quando escreveu um livro chamado A Sedução do Cristianismo, ele disse, depois eu li num site, foi comentado, que uma pessoa que foi citada lá, que estava adotando técnicas de feitiçaria, essa pessoa retirou seu livro de circulação. Então, era um irmão, um pastor, que não sabia, porém, ao ver essa informação de David Hunt, tirou o material dele de circulação. Então, tem gente que não sabe, tem gente que não conhece. Se eu disser para o irmão, vamos mentalizar aqui, se eu disser assim, eu mentalizo assim, ó,
a palavra de você vai ter uma antivisão do que, irmão, profetiza na sua vida. Imagina alguma coisa. Fixe isso na sua mente. Pegue Hebreus 11, versículo 1, diz assim, que a fé vem pelo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera, certo? Mentalize isso, meu irmão. Pensa, profetiza na sua vida. Isso de mentalizar, visualizar, isso é técnica de feitiçaria. Isso é técnica de feitiçaria. Entendeu? Aí ele usa um texto da Bíblia, embute isso. Agora, é uma técnica de um livro intitulado O Destino Secreto da América, de um maçom de alto grau chamado Manley Hall. Ou eu ia trazer essa informação para hoje, mas vai ficar para a próxima palestra. Ele diz assim, que os maçons pegaram termos cristãos da Bíblia, para ensinar os seus pontos de vista, os seus conceitos. A nova ordem mundial é o seguinte, quando começou, a nova ordem mundial tem uma agenda muito extensa. Começou na década de 80 com o movimento Nova Era. Quando veio os atentados de 11 de setembro, aí nós entramos na nova ordem mundial. Nós já estamos na nova ordem mundial. Nós já estamos a caminhos a passos largos de um governo só, uma moeda só, uma religião só. Tem um livro que eu comprei de um padre. Gente, Ciro era pagão e libertou o povo de Israel da escravidão ali em Babilônia. E o povo de Israel, com Ciro, o pagão, voltou a reconstruir o templo, voltaram para a terra deles. Então Deus utiliza quem Ele quiser. Esse livro, esqueci o nome, é impressionante. A forma como eles estão trabalhando, e a gente não enxerga. Não está percebendo isso daí? Questão do casamento entre pessoas do mesmo gênero, aborto, questões políticas que vai mudar a vida de muita gente. Está tudo lá. Quando eu vi o padre Paulo Ricardo falar, eu falei, será que é mesmo? Aí eu fui atrás desse livro. Eu comecei a ler. Na primeira página desse livro eu já fiquei preocupado. Sabe por quê? Apesar da gente... Ninguém quer sofrer, né, gente? Como é que eu vou correr? Como é que eu vou para as montanhas fugir? Não vou ficar. Então, quem tem pele se preocupa. Sabe que Deus vai levantar, vai ressurgir, mas o homem tem um sentimento que é de preservação. Né? A gente tem um desejo, Deus colocou no nosso desejo, viver eternamente. Né? É um dom que vai vir para a futura imortalidade. Alguma pergunta mais? Então, irmã, a questão da nova era é que nós somos tão descuidados que quando começou essa explosão na década de 1980, ninguém ficou atento para o que ia vir. Aí depois passou essa onda, aí foi indo música New Age, Enya, feiras místicas e por aí vai. Aí quando veio o 11 de setembro, justamente eles dentro da agenda deles, da nova ordem mundial. Nova era, nova ordem mundial. Aí de repente o ecumenismo vem, tudo no avalanche só para arrastar o cristianismo. Para acabar com o quê? Com o povo de Deus na terra. Esse é o objetivo. Pois não? Billy Graham, vamos lá. Há um livro chamado do John... Não é John Stott, esqueci o nome. O livro é da Igreja Batista. A Igreja Batista no sul dos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, teve um problema há anos atrás sobre a questão de pastores maçons na liderança. Maçons na liderança da igreja. Ou na igreja, ou nos altos escalões da administração da igreja, na sede da igreja no sul dos Estados Unidos. E Billy Graham é do sul dos Estados Unidos. Benny Hinn, eu qualifico ele mais, sabe como o quê? Como um feiticeiro moderno, como um xamã. Irmão, é um negócio impressionante, às vezes você nem sabe. Observe como são simples as igrejas, onde tem influência maçônica forte. Você não vê pentagramas, você não vê esquadros, você não vê nada disso. Você não enxerga isso. Você não enxerga isto. Aqui fala que é problema de pastores maçons no Brasil, como colocou aqui. Você pode ver a simplicidade de uma igreja batista, a simplicidade de uma igreja presbiteriana. Visivelmente você não enxerga nada. O pastor pode ser maçom, pode subir ali em cima do púlpito, ali, pregar, você nunca vai perceber isso daí.
talvez você não perceba. Tem um pastor presbiteriano, eu esqueci o nome dele, que quando estava no auge da nova era, ele estava enaltecendo a nova era, é presbiteriano, querendo introduzir, lá no Rio de Janeiro, introduzindo os conceitos da nova era. Nossa, eu fiquei pensando, esse pastor já passou do limite de ser disciplinado. Tem um livro do pastor Augusto Nicodemos, dizendo o que estão fazendo com a igreja de Cristo. Uma coisa assim é o título. Dá uma olhada neste livro, essas coisas entram, sabotam a fé da igreja, destrói a igreja. A palavra do Senhor é muito clara, né? Eis que tudo seja feito com ordem e decência. Tudo com muita ordem e decência. Há muito show, sim. O camarada quer vender o seu DVD, o camarada gosta da bateria e detona na bateria. Gente, uma coisa é a seguinte, a música é um totem sagrado para muita gente. Todas as igrejas têm essa questão. Eu lembro de um livro intitulado, na época quando começou esse negócio de implementar ritmo rock na igreja, na liturgia, no culto da igreja, chamado Rock and Roll. Desculpa, não recordo. Então, tem muita coisa que hoje tem dentro nas igrejas que é um retorno ao paganismo do passado. A gente imagina, tudo é para Deus, tudo é para Deus. As pessoas esquecem de uma coisa. Isso que eu estou fazendo aqui na igreja está dentro da Bíblia? É dentro da Bíblia? Vamos fazer isso, mas, por gentileza, está dentro da Bíblia? Vamos adotar métodos de evangelismo assim, 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 mas está dentro da Bíblia? Tem uma igreja nos Estados Unidos chamada, duas igrejas, Saddleberry e outra que eu esqueci o nome, o Alexandre deve lembrar. Willow Creek, eles aplicam métodos extremamente mundanos e dizem que é evangelismo. E lá as coisas acontecem conforme acontece no show de rock and roll, mas dizem que como é na igreja, se torna santo. Estão vendo como eles estão transformando que a igreja no passado, que se tornou católica apostólica romana, após a morte dos apóstolos, apostatou. Por quê? Porque trouxe o paganismo para dentro e diz, está aqui dentro, então está cristianizado. Então a gente traz rock lá de dentro, põe uma letra cristã e diz, está cristianizado, está abençoado, porque está dentro da igreja e tem uma letra cristã. Mas a instrumentação, a batida é do rock, é do axé. Eu vi uns vídeos que os camaradas fazem uns passinhos de Michael Jackson, uns negócios assim, as coisas do outro mundo, né? Os Estados Unidos teve em torno de 18 a 20 presidentes maçons. George Bush, pai e filho, que foram presidentes dos Estados Unidos, era da Sociedade Caveira e Ossos, que, segundo alguns suspeitam, é uma ramificação do Illuminati, porque apesar do Illuminati não haver mais naquele esquema, o propósito do Illuminati ainda existe. Coisas que o Illuminati estabeleceu, isso foi uma palestra que eu fiz há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se não falha a memória. Eles tinham os propósitos que eles tinham, hoje estão sendo aplicados. Foram aplicados na União Soviética, foram aplicados na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução maçônica Illuminati, porque os Illuminatis infiltraram-se dentro da maçonaria, controlaram a maçonaria como controla a maçonaria até hoje. Então, o reduto do Illuminati hoje é a maçonaria. E o Illuminati, quando eles foram descobertos e tudo mais, eles fizeram o quê? Os cabeças, os inteligentes, os intelectuais, eles entraram, se camuflaram dentro da maçonaria para não serem pegos. E a maçonaria naquela época, como hoje, tinha muita gente de dinheiro, os reis, os nobres eram maçons naquele período. Então a gente vê as nações do mundo eram cristãs, não. A Europa, pouca coisa pode se dizer da Europa que possa dizer que seja cristã. E sobre a questão dos Estados Unidos é o seguinte, arquitetura. Vocês lembram que quando tinha os obeliscos, as pirâmides, todas tinham uma orientação astrológica. Tem uma pirâmide que eu não recordo agora, que ela foca a estrela Cão ou a estrela Sírius. Eles diziam que, ao fazer isso, eles iam receber, entre aspas, as bênçãos da divindade que estava sendo representado,
que tinha essa questão lá, nos astros, astrologia e por aí vai. Quando os Estados Unidos foi fundado, os Estados Unidos foi fundado por maçons. O primeiro presidente norte-americano, George Washington, era maçom. Vamos lá. Eu falei, esse daqui é o mapa da cidade de Washington, que é a capital do governo dos Estados Unidos. E é uma capital que foi modelada e feita pelos maçons. Querem ver? Vamos lá. Vejam só, é o traçado das ruas de Washington. Pentagrama. O esquadro da maçonaria. Ok? É assim, lá na cidade de Washington. Ali todos eles estão coligados. Deixa eu... aqui tem a rua Pensilvânia. Capitólio. Se não me falha a memória, aqui é a sede da maçonaria mundial. E justamente ela tem um trajeto da rua dela que dá diretamente com a Casa Branca. Então, presidentes como Andrew Jackson foi maçom, Taft foi maçom, era juiz, presidente e maçom. Na assinatura da Declaração de Independência, haviam muitos membros da maçonaria. Benjamin Franklin era maçom. E os Estados Unidos teve a ajuda dos franceses, graças a Benjamin Franklin era maçom, viajou à França para pedir auxílio aos franceses, auxílio à maçonaria francesa, para que ajudasse ele na guerra contra o quê? Contra a Inglaterra, porque os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Um país como os Estados Unidos não teria conseguido a independência que teve se não fosse a ajuda da maçonaria francesa. Mas isso você vê nos livros de história? Não. Os inconfidentes mineiros eram o quê? Maçons. Padre Frei Caneca era maçom, né? Um barão aí, que esqueci o sobrenome dele, maçom também. Oi? Não, Barão do Branco, Rio Branco, esqueci. Isso, Barão do Rio Branco, maçom. Então, e é interessante que a maçonaria está toda sob o controle dos jesuítas. Então, é isso aí, gente. Maiores detalhes sobre isso daí, nós teremos no próximo encontro, que eu vou começar depois com pastores evangélicos praticando feitiçaria na hora do culto. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Prepare-se. Jesus está voltando.